São meia-noite e 25 e eu vou entrar ao vivo no Cloud Hub e aqui no YouTube, aqui no Instagram e no Cloud Hub, porque aqui vai cair, óbvio, vocês sabem. Eu vou iniciar a live aqui, porque é de extrema importância o que eu gostaria de comentar um pouco com vocês hoje aqui. Deixa eu explicar para vocês direitinho o que está acontecendo no Brasil, de modo preciso, de modo detalhado, porque muita gente está tentando falar sobre o assunto, mas eu percebo que tem muita confusão sobre tudo que está sendo dito. Então, volta e meia eu vou olhar para cá, volta e meia eu vou olhar aqui para o Instagram, tá, pessoal? Então, vamos lá. Muita gente está tentando encontrar algum tipo de solução para o que está acontecendo no Brasil, como se nós tivéssemos um Estado democrático de direito. O que quer dizer isso? As pessoas querem alguma solução que passe pelo TSE, ou pelo STF, ou pelo Senado, ou pela Câmara, ou seja, o Congresso, os dois juntos, como se nós vivêssemos num Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? O Estado democrático de direito é quando o poder constituinte, que é o povo, delega pessoas dentro da sociedade para que elas assumam, então, algumas funções, desde as funções mais menores, desde as funções menores até as funções maiores, ou seja, desde guarda municipal, prefeito, vereador, secretário de saúde, secretário de educação, professor em escola pública, etc., desde a questão do município até a questão, passando pelo Estado, membro da federação, até o Estado, até a federação, né? No caso, os altos cargos da República Federativa, que vem a ser ministros da Suprema Corte, que é o topo do Poder Judiciário, ministros do STJ, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, e políticos, que são eleitos diretamente pelo povo. No caso, deputados federais, senadores, presidente, e os cargos dos estados, onde você tem o governador do estado, os deputados estaduais, e nos municípios, o prefeito e os vereadores. Eu preciso explicar em detalhe tudo isso, por mais que muitos de vocês já saibam, mas é importante vocês entenderem isso de modo minucioso. E no Estado democrático de direito, o que acontece? No Estado democrático de direito, o nome chama-se democrático porque é por vontade da população. Então a maioria decide por meio de ferramentas como eleições, e aquilo que é decidido por essa maioria mantém-se dessa maneira. Então o Código Penal, ele é então tecido, né, construído pelo Legislativo e proclamado, né, pelo Poder Executivo, que é quem executa. E aí o Poder Judiciário fiscaliza se todas as mudanças, desde a criação até a confecção final, seja do Código Civil, Código Penal, enfim, todos esses detalhes, todos esses meandros, o Poder Judiciário vai fiscalizar se a coisa ela está dentro daquilo que vem a ser a Constituição. E o que vem a ser a Constituição? A Constituição é o poder constituinte, que é o poder do povo, delegando a algumas pessoas, como aconteceu em 88, declarando que aquelas pessoas elas têm, então, o poder de serem os poderes constituídos, ou seja, de exercer um poder constituído, um poder que é dado pelo povo, para poder, então, dizer que aquela ali é a Carta Magna. Ou seja, essa aqui, a Constituição Federal, ela é a Carta Magna, e nada pode estar acima dela. E aí, desde então, o Brasil passa por um processo de comunização. O Brasil passa por um processo claro e evidente em direção ao comunismo. E a própria Constituição de 88 ela já é uma etapa disso. A Constituição de 88 ela foi tecida, ou seja, ela foi construída por membros do SEBRAP. E a partir de agora eu quero que vocês duvidem de tudo o que eu vou falar e vocês comecem a estudar tudo que eu estou falando e consultar exatamente tudo que eu estou dizendo. Então o SEBRAP, com C, né? Se escreve como é uma sigla, como se fala mesmo, então SEBRAP. O SEBRAP, ele foi criado por FHC, junto com uma elite intelectual que depois fundou o PT, e com o dinheiro da Ford Foundation. Então você vai encontrar a Ford Foundation aqui dos Estados Unidos se alegrando de ter financiado o SEBRAP. E você vai encontrar o SEBRAP se alegrando de ter recebido dinheiro da Ford Foundation, inclusive em matérias da Folha de São Paulo. E era um núcleo de inteligência comunista de vertentes distintas, algumas de vertentes fabianas, ou seja, de vertentes socialistas inglesas, outras de vertentes socialistas soviéticas, outras de vertentes socialista mais voltada para o que se chama gramscismo. Antônio Gramsci foi um filósofo italiano que entendeu que a tomada do poder ela se dá literalmente de baixo para cima e não de cima para baixo, ou seja, você não impõe as coisas por meio de decretos e ordens, etc., mas você muda a mentalidade da sociedade na base e vai empurrando a mudança revolucionária até o topo. E você faz isso por meio de uma manipulação psicossocial. O que vem a ser a manipulação psicossocial? É você conseguir de alguma maneira dominar o entretenimento, a arte, a música,
as universidades, as escolas, e ali você vai preparando o terreno para tomar decisões futuras, né? E essa técnica foi utilizada no Brasil. E o Brasil, então, passa por esse momento de transformação para um governo completamente socialista. Quando o Lula assume, então estou dando um salto aqui de 88 até a eleição do Lula, quando ele assumiu lá em 2003, né? Ele venceu a eleição em 2002 e tomou posse em 2003. Quando o Lula assume o poder, as diferentes vertentes de socialismo no Brasil queriam, cada uma a seu modo, tomar uma decisão de virada de chave. Os que são fabianos, né, do qual se inclui FHC, Alckmin e companhia, eles queriam, alguém colocou o link do Sebrap aqui, ó, Bertorelli, né? sebrap.org.br, obrigado, Bertorelli. Quando essas vertentes distintas, né, viram o Lula como presidente, o Lula então estava com um peso sobre os ombros, que era o seguinte: você tem a ala X, Y, Z, e cada uma quer implementar o socialismo de vez, cada uma a seu modo. A ala do FHC, Alckmin, Aécio, né, o Aécio Neves estava em 1983, 84, representando o Brasil na Juventude Socialista em Moscou. Tá? Duvidem de mim, coloquem no Google, coloca Aécio, Juventude Socialista Moscou, vocês vão ver. Então, a ala do socialismo fabiano, essa ala do nós acreditamos no socialismo democrático, esse é o termo que eles usam, elas queriam cozinhar a coisa bem devagar, né? Cozinhar o brasileiro bem devagar. E eles perderam as eleições, então o PT vai ficar um tempo no poder, eles não vão conseguir fazer o que eles querem, não vai dar certo, depois a gente volta e tá tudo certo. Não voltou mais. Entendeu? Essa ala não voltou mais. Então o Lula é reeleito, consegue eleger a Dilma é reeleita, até que todo mundo viu, assim, vai dar muita merda isso aqui, a gente precisa dar um basta. E quem é que queria dar um basta? A direita? Não, porque não tinha oposição. Quem queria dar um basta no PT era o PSDB. Então o PSDB queria dar um basta. Quando o povo fez, em 2014, exatamente o que está fazendo agora, os políticos vieram e falaram assim: opa, vamos então ajudá-los, vamos fazer o impeachment da Dilma. E o professor Olavo de Carvalho já tinha alertado: gente, vocês não sabem com que vocês estão lidando. O Lula criou o Foro de São Paulo na década de 80, junto com Fidel Castro, exatamente para fazer o que ele está fazendo nesse momento, ou seja, roubar o país inteiramente para a construção do socialismo. Não é para colocar no próprio bolso apenas, né? E óbvio, para fazer revolução você precisa de muito dinheiro, muita grana. Então, não basta você acusar que o comunista ele é ladrão. Você precisa, então, para além de dizer que o comunista é ladrão, você tem que dizer que ele está roubando. Só um minutinho, pessoal, que essa ligação é urgente. Eu vou continuar aqui, eu vou mandar mensagem aqui. Quando aconteceu em 2014 exatamente o que está acontecendo nesse exato momento no Brasil, a elite, Temer, FHC, Aécio, enfim, acabou contornando a ira popular do que estava acontecendo. Eles contornaram a ira popular e aí o povo foi para casa, aceitou a proposta do impeachment, e com essa proposta do impeachment as pessoas ficaram então, então beleza, tá certo então que não vai acontecer nada, a gente vai conseguir reverter essa situação, o PT não volta. Quando isso ocorreu, o professor Olavo alertou, dizendo o seguinte: vocês vão se fuder pra caralho, porque na verdade o que vocês têm que fazer é acabar com os partidos que estão contra a lei dos partidos, né? E a lei dos partidos proibiu o PT de existir. Não só o PT, como todos os partidos que estão ligados ao Foro de São Paulo. Vocês precisam criminalizar o Foro de São Paulo, criminalizar os partidos políticos que estão no Foro de São Paulo, e tudo dentro da lei. Está tudo dentro da lei dos partidos, etc. Ninguém quis ouvir. O pessoal foi acreditando, até que a ira popular continuou firme e forte. O pessoal ficou acampado, eu inclusive. Eu acampei nas Palmeiras Imperiais do Congresso Nacional nessa época. Fiquei acampado lá, com a Bia Kicis e tal. E nesse acampamento, a gente conseguiu então lograr, pelo menos, o impeachment da Dilma lá. Quando isso aconteceu, todo mundo queria então pegar a cadeira vazia. Qual cadeira vazia que estava? A da presidência. Qual era o que estava em jogo ali? A falta de representatividade popular. Então, as pessoas não tinham mais representatividade popular, porque o Aécio Bundão tem o cu muito sujo, então ele não podia tentar limpar a bunda dos outros. E acabou que ele não conseguiu sequer ter apoio popular para conseguir fazer alguma coisa. E começa a surgir o nome do deputado federal que estava falando as coisas tais como elas são. E botando ali o pingo nos is, que era o deputado Jair Messias Bolsonaro. Vendo isso, eu fiz uma live em 2015, março de 2015, 31 de março de 2015. O nome dessa live chama-se Contra o Comunismo Ontem e Hoje. Então eu era apresentador do programa Terça Livre e entrevistei Bené Barbosa, Paulo Eduardo Martins, Jair Messias Bolsonaro e os dois filhos deputados, que um era deputado federal, que era o Eduardo Bolsonaro, e o deputado estadual, Flávio Bolsonaro, hoje senador. Eu fiz então aquela live, e nessa live nós falamos que o presidente, então, a gente falou: tomara que você seja presidente, possa chegar longe e a gente continuar na nossa luta contra o comunismo. Isso era 31 de março de 2015. Tá? O Terça Livre nasceu em novembro de 2014. 31 de março de 2015. Então, o presidente, o deputado
federal Jair Messias Bolsonaro estava naquela live e a gente já falava da importância de tê-lo como presidente. Pois bem, passa então 2015, 16, 17, as pessoas começam a entender que não era uma piada que o presidente Bolsonaro sim poderia ser presidente, ou seja, que o deputado poderia ser presidente. Então, o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro começa a ganhar força, as pessoas começam a entender que não era brincadeira, que ele poderia sim ser presidente. Ele ganha fortes aliados, como o deputado Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, dentro do DEM, e o senador Magno Malta, assim também como o deputado Marco Feliciano. E ali ele foi ganhando cada vez mais força, visitando o Brasil, com a ajuda dessas pessoas, por exemplo, o avião do Magno Malta, etc. E o Bolsonaro ganhando o apoio da base evangélica, sendo execrado pela CNBB, que é um braço hoje, literalmente, do Partido Comunista no Brasil, que é o PT. Por isso que a CNBB está muito quieta com essa instrumentalização da igreja para virar uma igreja estatal, que já está acontecendo, eu vou falar disso também nessa live, eu vou voltar nesse assunto. Mas enfim, Bolsonaro não tinha ali, então, o apoio dos bispos, mas tinha apoio de um bispo ou outro e de um padre ou outro, mas não tinha institucionalmente falando. Enquanto isso, ele teve apoio institucional dos evangélicos e, graças a Deus, em 2018 ele foi eleito. Quando ele foi eleito, o próprio professor Olavo de Carvalho falou: olha, eu não quero ser estraga-prazer, mas vocês estão colocando a cereja sem o bolo, achando que o bolo vem junto. Porque não se tinha, e ainda não se tem, essa decisão e esse desejo de querer fazer exatamente como os comunistas fizeram, porque isso na verdade é uma questão de ciência política, ou seja, você dominar as igrejas, não permitir que as igrejas tenham comunistas, você não permitir que os comunistas estejam nas universidades, ou se estiverem nas universidades que sejam execrados e tratados como tal, porque eles são apoiadores de genocídio, são fascínoras, etc. Não permitir o entretenimento comunista, etc. E por aí vai. Bem, o presidente Bolsonaro foi eleito e os ministros do presidente optaram por fazer um governo técnico, depois de muita luta com relação a temas caríssimos ao conservadorismo. E esse governo técnico fez um bem enorme para o Brasil em questão de economia, em questão de finanças. As contas brasileiras nunca estiveram tão gordas. Só que o professor Olavo de Carvalho, também avisou que isso seria uma coisa linda e maravilhosa para os comunistas, porque eles iriam encontrar um país absolutamente rico e com dinheiro em caixa, com dinheiro de estatais, etc, etc. Pois bem, estava vindo então a reeleição, o professor Olavo de Carvalho também avisou da questão da fraude. Eu obtive informações da fraude, falei da fraude, o pessoal não gostou muito, disse que eu estava falando contra o presidente, blá blá blá, falaram aquele monte de merda, sem saber que eu, além de apoiar, tenho meus contatos, eu não preciso dizer quem são. Enfim. Nesse ínterim, entre a eleição do presidente Bolsonaro e a reeleição, houve uma investida do Poder Judiciário após uma fracassada investida do Poder Legislativo. Então, algumas pessoas no Poder Legislativo tentaram fazer a CPMI das fake news para poder destruir a base do presidente e arrumar, de alguma maneira, uma via legislativa para poder criar já a censura de modo legal, ou seja, de modo legislativo. Só que fizeram a polícia me convidar. Cheguei lá, estraguei o velório e não foi nada bom para eles. Pelo contrário, foi bom para toda a direita. A minha participação lá na CPMI das fake news, não só a minha, mas de todos que ele participaram. Não deu no Legislativo, o Executivo está na mão do presidente, ele estava conseguindo fazer um trabalho excepcional, inclusive com relação aos mais pobres, no Nordeste, etc. E o Judiciário, então, precisou entrar em cena. E aí que entra todo aquele trabalho feito no Legislativo, como por Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e companhia, é jogado para dentro do STF, e ali começam, então, os inquéritos. E aqui é o ponto crucial, que a gente precisa entender. Esse inquérito, começou com um, depois foram vários, criados ali, sub-inquéritos, um ligado ao outro. Esse inquérito foi criado por ofício, por decisão do ministro Dias Toffoli, o primeiro. E o primeiro inquérito das fake news, que foi criado por Dias Toffoli, ele colocou como presidente o Alexandre de Moraes, e era para perseguir o procurador Diogo da Lava Jato. Era para acabar de vez com a Lava Jato. Nesse inquérito, ele queria metralhar a Lava Jato, e conseguiu. A partir disso, então, ele começa a censurar jornais. E aí a primeira vítima foi a revista Cruzoé, do grupo antagonista. Depois dessa investida, isso foi final do ano de 2019, ainda no primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro, depois dessa investida, o povo foi cada vez mais às ruas e lutou cada vez mais contra essa atitude tirânica do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Tem matérias em inglês chamando o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli de censores, de ditadores, na época da revista Cruzoé. A revista Cruzoé não é formada por patriotas, pessoas preocupadas com o Brasil, é formada por prostitutas. E prostituta funciona assim, você pode até gostar dela, você pode até achar uma pessoa legal, mas se você pagar muito bem, ela fará outra coisa. E foi isso que a Cruzoé fez. Ficou muito quietinha, arriou as calças, aceitou o dinheiro e fez o dever de casa, de uma prostituta. Foi isso que a Cruzoé fez. Tentaram fazer o mesmo com Terça Livre, eu não aceitei porque eu não sou puta. Não aceitei, continuei exercendo meu direito, que está no artigo 220 da Constituição Brasileira. Não só enquanto jornalista e dono de um órgão de imprensa, mas também como um cidadão comum, que é o que eu sou. Não me vendi, perdi a minha empresa, perdi a minha conta bancária pessoal, perdi a conta bancária da minha empresa, precisei sair do país, ficar no exílio, e hoje eu estou 2 anos e meio longe da minha esposa e dos meus filhos. A censura não parou,
E eu avisei que ela não pararia. E todo mundo que poderia fazer alguma coisa tinha em mente, e não adianta mentir para mim nem para Deus, tinha em mente o quê? Ah, o Alan sofreu a censura, é injusto, mas é também porque ele fala muito palavrão, é porque ele é muito histriônico, sei lá o quê, não sei. Tinha vários argumentos para dizer por que eu fui censurado. Né? E aí eu falei, olha, vocês estão brincando com fogo, os próximos serão vocês, e não deu outro. Né? Até aqui, como é que está o ranking da censura? Né? Começou comigo, no Terça Livre, todas as pessoas que estavam ali, o João Eustáquio, o Winter, etc. Aí depois veio deputado Daniel Silveira, vai preso por aquilo que ele não disse, depois ele mesmo pede desculpa, né, para aqueles que o prenderam de modo injusto. Depois disso, eles começaram a derrubar perfis nas redes sociais, aí vai Nicolas Ferreira, Zambelli, Gustavo Gaia, lembrando que o Nicolas Ferreira ainda é vereador e não assumiu como deputado federal, e o Gustavo Gaia ainda é apenas uma pessoa que tem um canal no YouTube e ainda vai subir como deputado federal, ou seja, é um absurdo o que está acontecendo com eles. E eles vão, óbvio, se continuarem nesse ritmo, eles vão fazer o quê? Eles vão derrubar também as contas do presidente da República, o André Valadão, bem lembrado, que é pastor evangélico. Eles vão derrubar a conta do presidente da República, vão derrubar a conta de todo mundo, eles vão silenciar todo mundo, e isso com a anuência da imprensa. Quando censuraram a Jovem Pan, eu podia jurar que as pessoas iriam acordar ali. Ali eu pensei que as pessoas iriam acordar. Mas teve deputado que foi assistir jogo do Flamengo. E no dia seguinte, o presidente Bolsonaro estava fazendo uma live para dizer que não era feminista. Ou seja, que ele não odiava mulheres. O que já é um absurdo de se defender de uma acusação dessa. O pessoal não estava entendendo. O presidente Bolsonaro foi literalmente enganado por pessoas burras, né, que falaram para ele que não, fica tranquilo que você vai conseguir votos suficientes para evitar fraude. E o presidente acreditou nessas pessoas. Então, aconteceu a fraude que eu falei que ia acontecer, do jeito que eu falei que ia acontecer. Agora as pessoas estão nas ruas, de modo valente, corajoso, acampados, lutando. Mas muita gente ainda não entendeu o que está em jogo. Por quê? O que está em jogo exige um remédio que vai muito além do que essa inteligência, né, essa inteligência brasileira pode alcançar. Por que eu ouso dizer isso? Porque a única coisa que pode solucionar o problema atual é declarar não apenas a eleição como ilegítima. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora, façam cortes disso. A única solução que existe agora é declarar o Estado brasileiro como um Estado ilegítimo. Quem está declarando isso? Não é o presidente da República, não é o presidente do Congresso Nacional e nem é o presidente ou algum membro da Suprema Corte. É o povo que precisa declarar esse Estado ilegítimo. Simples assim. Declarar o Estado ilegítimo, não reconhecer mais nenhuma autoridade ou poder que venha desse Estado. Não tem mais como reconhecer isso. Então qualquer tentativa que vocês pensem, não, olha, está escrito aqui na lei, se a gente pedir isso, vai acontecer aquilo. Não, vocês estão malucos, vocês estão entregando roupa de freira, indo com um puteiro, entregando pra puta e falando assim, vem cá, vem pro convento. Aí a puta fala, não, eu não vou continuar no puteiro. Aí você volta pra multidão e fala, pessoal, tentei, tá aqui o hábito da freira, a freira não quis usar a roupa de freira e vai continuar como puta. Que pena, né? É isso que vai acontecer se qualquer iniciativa for feita nesse sentido. É o Estado brasileiro que se tornou por completo ilegítimo. Ilegítimo. Não é apenas o Alexandre de Moraes, não é apenas o Congresso Nacional, mas o Estado brasileiro que é completamente ilegítimo. Só que o Estado brasileiro não nasceu ilegítimo. Em algum momento ele tinha legitimidade. E aí o conservador, o que ele faz? Ele fala assim, então peraí, se o Estado, você está me dizendo aqui agora que o Estado brasileiro ele se tornou um Estado ilegítimo, então, em algum momento ele foi legítimo. Então a gente precisa voltar para esse período em que ele foi legítimo. E qual é o momento que esse Estado brasileiro se tornou, que ainda era legítimo? Quando o presidente Bolsonaro estava no poder, respeitando a Constituição, como ele está fazendo até agora, enquanto que todos os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, não queriam tanto assim respeitar a Constituição. Haja vista o próprio Legislativo, que até hoje, o Legislativo não obedece o plebiscito sobre a posse de arma de fogo no Brasil, que venceu em 2002 ou 2003, eu acho que o plebiscito foi 2003. E até hoje eles não obedecem o poder constituinte, que é o poder do povo, que foi exercido, inclusive, por meio de plebiscito. Então é necessário declarar o Estado ilegítimo, desobediência civil e paralisação total. Paralisação total. Como declarar isso? Né? O Paulo está perguntando aqui. É bem simples, é não reconhecer mais. Não podemos mais reconhecer esse Estado como um Estado legítimo. Eu não estou aqui falando em nome do Bolsonaro, eu não estou aqui falando em nome do governo Bolsonaro, eu não estou aqui falando em nome de nenhum grupo político, eu não sou político, não sou membro de partido político, não participo de grupos de política eleitoral, eu sou apenas um jornalista tentando ser escritor, essa é a verdade. Né? Então, o que vocês precisam entender é que existe um governo legítimo, que está respeitando a Constituição, que é a Carta Magna do poder constituinte, que é o povo, e existe um governo ilegítimo, governo inglês, né? Em português é melhor usar Estado. Existe um governo legítimo, um Estado legítimo, e existe um Estado ilegítimo, que é, por exemplo, o fato do Alexandre de Moraes usurpando o poder de ministro da Suprema Corte. Ele, a Carmen Lúcia, o Lewandowski, o Gilmar Mendes e companhia. Aquela turma toda ali que exerce o poder dado pelo povo de modo ilegítimo. Ilegítimo. Pô, mas isso é anarquia. Não, não é. Você está acostumado com clichês chavões, e aí quando você ouve uma coisa dessa, você pensa que é anarquia. Porque como isso não é uma anarquia? Isso aconteceu na França, amiguinho.
Quando os nazistas ocuparam a França, o de Gaulle teve que sair da França, teve que ir para a Inglaterra, pedir ajuda, declarar o governo atual como ilegítimo, conseguir criar uma aliança para depois voltar e tomar a França de volta. Agora, não estuda, não opina. Eu preciso dizer isso para vocês. Não estudou, não opina. O que precisa agora para declarar esse Estado ilegítimo é que autoridades do Estado legítimo precisam, ou dentro do Brasil, com segurança bélica, né, ou seja, tem que ter força bélica, porque senão vai ser morto e assassinado, ou então fora do Brasil, buscando alianças, assim como fez o de Gaulle na França. Porque se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse ido para a Inglaterra, pedido ajuda, não teria ajuda do Churchill, não conseguiriam, então, criar a aliança e não conseguiria derrubar os nazistas lá na França. Porque na França a situação ficou horrorosa. Teve a República de Vichy, por exemplo, né, que era... Agora não me lembro agora quem que estava ali na República de Vichy. Eu sei que a França chegou a ficar um tempo onde ela ficou dividida entre Stalin e Hitler. Eles não sabiam mais o que fazer. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso agora, mas o que eu quero dizer para vocês é isso. É necessário declarar esse Estado que está mandando os policiais bater, prender, fuder gente trabalhadora, que está querendo fazer o bem para o país. Esse Estado tem que ser declarado Estado ilegítimo, não mais reconhecê-lo como autoridade legítima do Estado democrático de direito, de acordo com a Constituição, porque não tem mais ninguém respeitando a Constituição, a não ser o presidente Bolsonaro. Essa é a verdade. E eu não estou falando isso como um apoiador. Eu sou apoiador do presidente, mas eu não estou falando isso porque eu apoio o presidente. Isso é uma obviedade que qualquer pessoa pode ver. Ninguém mais está querendo respeitar a Constituição. O Estado tem que ser declarado ilegítimo e tem que buscar força externa. Tem que buscar ajuda externa. Ou então fazer com que os generais virem homem e parem de usar calcinha. Desculpa, mas a verdade é essa. Tem general que é homem? Tem. Tem general que é homem? Tem general que é sério? Tem. Mas tem muito general burrinho. Né? Tem general que não dá para confiar. Né? Então é necessário declarar esse Estado ilegítimo, buscar apoio internacional. Esse apoio internacional não é bélico, tá? É apoio de informação, ou seja, deputados, senadores eleitos, deputados eleitos, procurarem fora, né, denunciar tudo o que está acontecendo no Brasil. Deputados que estão perdendo perfis, pessoas que estão sendo cerceadas pelo questionamento do processo eleitoral e das eleições, etc. Porque o que aconteceu no Brasil não é o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. Não fiquem repetindo chavões e clichês. O que aconteceu no Brasil foi totalmente diferente. Nos Estados Unidos, uma empresa privada, de modo canalha e sem vergonha, derrubou a conta do presidente em exercício, que era o Donald Trump. No Brasil, não é a Big Tech, não são as empresas privadas que estão fazendo isso. Eu perdi a Wix, eu perdi o Twitter, eu perdi o PayPal, eu perdi o YouTube, eu perdi o Twitter, eu perdi o Instagram. Esse aqui não é o meu Instagram, né, da conta verificada e tal, que é o Alan Santos BR. Esse aqui é o Alan do Tercalípio, que vai durar, eu acho que mais poucas horas. O que aconteceu foi o Alexandre de Moraes querendo multar diariamente uma empresa privada no Brasil, o que também já é uma usurpação de poder. A lista é grande, né, daquilo que o Alexandre de Moraes faz, que ele usurpa poder. Ele multa essas empresas diariamente para que elas bloqueiem essas pessoas, não só no Brasil, como fora do Brasil, coisa que não acontece na China e nem em Cuba. O governo cubano não faz isso, o governo chinês não faz isso. Mas no Brasil, o Alexandre de Moraes consegue. Então, é diferente o que está acontecendo. Então, se os parlamentares eleitos e os parlamentares que vão assumir ainda o cargo saírem e pedir asilo político do lado de fora do Brasil mesmo e começar a buscar apoio entre senadores, aqui nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, até mesmo, não só políticos, mas a imprensa, e dizer abertamente o que está acontecendo, os olhos irão voltar-se para o Brasil. E aí sim, o Alexandre de Moraes e todos aqueles que estão usurpando desse poder ilegítimo podem ser derrubados. Vocês precisam entender isso. Declarar esse poder do Estado atual um Estado ilegítimo. Ele é ilegítimo. É um Estado ilegítimo. Não é só um judiciário ilegítimo, um legislativo. É o Estado que está ilegítimo, porque só o Bolsonaro é que está seguindo a Constituição. É óbvio, mas ele é o presidente. Bem, de acordo com dois poderes ilegítimos, que é o judiciário e o legislativo, ele já não é mais presidente a partir de 1º de janeiro. Ou seja, a obviedade que todo mundo sabe como aconteceu, talvez não como, mas todo mundo viu que aconteceu, que foi a fraude eleitoral, seja por meio da mudança de contagem de votos, seja por meio do cerceamento da paridade na disputa eleitoral, onde você não tem as mesmas armas, ou seja, houve um favorecimento evidente, né, e descarado para o PT e para a esquerda, e um cerceamento com relação ao presidente Bolsonaro, o que já declara que é uma eleição também igualmente legítima. Então, ou seja, a fraude se deu de várias maneiras, né? Ela não se deu só com mudança de contagem de votos. Você tem ali um problema que censura para mim já é fraude. Né? Censura eleitoral já é fraude. Então, repito, eu precisei explicar tudo isso para vocês. O Estado está ilegítimo. E agora eu vou dar a pior notícia do mundo para vocês. Não é notícia, mas o pior cálculo de ciência política para vocês, caso isso de declarar, essa estratégia de declarar esse Estado ilegítimo não aconteça. O que vai acontecer? Né? O óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Vai ter ali os engomadinhos, né, de gravatinha, chegando no presidente da República, dizendo para ele, aguenta firme, em 2026 você volta, vai dar tudo certo, a gente vai dar a volta por cima, vai estar bem legal, a gente vai conseguir fazer uma mudança no Brasil, você fez um bom trabalho, parabéns, tchau, fica com Deus. Quem que está dando essas dicas para o presidente? Eu vou dizer para vocês, são os mesmos que não querem prestar continência para ele, dentro das Forças Armadas.
São os mesmos que não querem prestar continência para ele, não quer reconhecê-lo como chefe supremo das Forças Armadas. Inclusive, esse vagabundo aí do PL que está iludindo o presidente da República enquanto coloca rios de dinheiro no bolso. Tanto por meio de fundo eleitoral, quanto por meio de políticos que ele conseguiu colocar lá, e Fábio Farias da vida, exatamente. Então, assim, se vocês não tomarem a rédea do que está acontecendo agora, vocês, povo, não tomarem a rédea do que está acontecendo agora, eu já digo o que vai acontecer. Eu já digo. Né? Vão ficar iludindo o presidente, vocês vão ficar aí quietos na de vocês, acreditando que as coisas vão mudar por meio desse Estado ilegítimo. O Lula volta ao poder, e aí voltamos a 2003, onde o Lula precisaria, então, virar a chave para o Brasil se tornar completamente comunista, e agora o Lula vai ter todo o apoio que ele não tinha em 2003 para que o Brasil vire completamente uma Venezuela, um paga-pau para a China, onde você vai ter ali uma elitezinha com muito dinheiro, ganhando contratos com a China, ganhando contratos com o governo, seja o governo municipal, estadual ou federal, e o povão só se fudendo, perdendo tudo, tendo que vir para os Estados Unidos ou ir para outros países, pedir asilo, porque vai estar comendo cachorro, vai estar na merda, sem entender nada do que está acontecendo. Vocês estão mudando o Brasil, vocês estão fazendo história, vocês são muito corajosos e fortes. Só que é necessário que vocês declarem que o Estado atual é ilegítimo. Não declarem esse Estado censor, tirânico como um Estado legítimo. Parem de pensar em qualquer solução que possa pedir a uma prostituta para que ela vista um hábito de freira. Não vai rolar. Pedir para o Alexandre de Moraes, pedir para o STF, ou pedir para quem quer que seja, para que a coisa certa seja feita, não vai rolar. As Forças Armadas não são poderes da República. As Forças Armadas elas podem atuar uma vez que a população está em risco e o Estado Democrático de Direito está em risco. Mas além disso já está acontecendo. Então o que falta para as Forças Armadas agirem? Uma força inigualável, popular, declarando esse Estado ilegítimo e dizendo em alto e bom som, o mundo inteiro ouvir, o mundo inteiro, que esse Estado ilegítimo está sendo utilizado para a destruição da vida dos brasileiros. Enfim, é isso. Eu espero ter ajudado de alguma maneira. Repito, não sou político, não faço parte de grupo político, não faço parte de partido político, nada. Só sou um jornalista no exílio, 2 anos e meio sem ver esposa e filhos, querendo um futuro melhor para o meu país. Só isso que eu sou. No Brasil as pessoas dão mais ouvido a quem tem helicóptero, jatinho, tá cheio da grana. Quando você tá na merda e fudido, você só estuda, você não é muito... ninguém quer te ouvir, né? Enfim, falei que ia ter fraude, rolou a fraude. Falei que o povo precisava ir pra rua, senão ia dar merda. Vocês foram pra rua. Agora, entendam, declarem esse Estado legítimo e vamos trazer o Brasil de volta. Tá bom? Deus abençoe, um beijão, fiquem com Deus.